Quero nesta noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos nesta noite alegre porque nós estamos realizando um culto jovem. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Campo Grande. Nosso presidente é Bispo Daniel Fonseca Malafaia. Aqui é uma das congregações do campo Reino Verde, pastor José Vitor de Oliveira. Eu convido a você nesta noite que está em casa assistindo, que se coloque de pé para nós fazermos a oração nesta noite e está dando início ao nosso culto jovem. Eterno Deus, amado Pai, nesta noite, na Tua presença, Senhor, estamos aqui mais uma vez, te pedindo a Tua bênção nesse culto jovem, Senhor, que o Senhor derrama do Teu Espírito Santo sobre a nossa juventude, sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor faça presente, Senhor, porque tudo que for tratado nesta noite é para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A equipe de louvor adorando a Deus com 2 hinos. E logo após, o trabalhador Flávio fazendo a leitura devocional. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
Jesus, eu
Glória a Deus. Trabalhador Flávio, a leitura devocional e logo após o cooperador André com uma saudação. A paz do Senhor para a igreja. Abram todos em Abacuque capítulo 3, a partir do verso 8. Leremos do verso 8 ao verso 18. Acha Mateus, vem para trás 5 livros, tu acha Abacuque. Eu leio os pares, os irmãos ímpares. Quando chegar a 18, leremos todos juntos. Amém? Diz assim, o 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? A igreja. Descoberto se movimentou o teu ar, o juramento feito às tribos, uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rio. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das suas festas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste as nações. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo alicerce até os pescoços. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegram-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a fogueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda produza mantimento. 18 todos. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos e iremos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, nós nos santificamos a Ti. Senhor, pedimos que o Senhor entre com o Teu Espírito Santo para que a gente possa entender e ouvir, escutar a Tua palavra, Senhor, e colocar em nosso coração para que possamos cumpri-la, Deus. Deus, toma esse culto em Tuas mãos, Jesus, que realmente o Teu Espírito venha nos arrebatar, nos levar para termos experiência contigo, Jesus, e seja uma noite marcante, que a gente não possa esquecer daquilo que o Senhor, Deus, fez naquela cruz, nos dando salvação. Muito obrigado, Jesus, pela Tua morte. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Saúde os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, motivo de muita alegria estar aqui hoje adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mais um culto jovem, graças a Deus. Nesse período de pandemia, estou muito feliz de ver a igreja cheia, bastante jovens que trocaram aquilo que as pessoas têm medo, venceram o medo, venceram a suspeita para estar aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, exaltando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra no livro de Jó, capítulo 42. Não precisa abrir, eu leio aqui com os irmãos. Jó 42, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: com ouvir, dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem ela fica praticamente no final do livro de Jó. Mas o interessante é que o começo do livro de Jó começa com o próprio Deus dando testemunho de Jó. Satanás vai lá falar de Jó para Deus e Deus dá testemunho de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem honesto e íntegro e andava na presença do Senhor. E aí Jó passou por aquele monte de provação que todos nós conhecemos,
para no final Jó vir com essas palavras: com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem. E eu fiquei pensando, como é que Jó não via Deus antes? O que acontecia? O que mudou? Às vezes não se trata só da gente conhecer, mas se trata da profundidade com qual a gente conhece. Muitas vezes eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, eu tenho uma pessoa que eu ando junto, mas eu não conheço aquela pessoa intimamente, eu não conheço aquela pessoa no interior dela. E vice-versa, às vezes as pessoas não te conhecem. Muitas das vezes nós reclamamos que as pessoas não nos dão um abraço, não nos entendem, mas muitas das vezes as pessoas não nos conhecem direito. E a gente não conhece a pessoa direito. Eu, na minha caminhada no Evangelho, eu passei 10 anos, é o que eu costumo falar, que eu fui um bom soldado. E sou um bom soldado. Eu faço toda a liturgia, eu faço toda a regra da igreja, nunca me digo não a nada, sempre estou propenso a fazer a obra, mas eu me senti na situação de Jó. Eu ainda não tinha tido uma intimidade com Deus, uma coisa mais profunda com Deus. Muitas vezes, meu querido, é interessante porque você passa a sua vida cristã toda, você nunca às vezes viu um anjo, você às vezes nunca viu até um demônio, às vezes você nunca lidou com uma pessoa manifestada, às vezes você nunca impôs a mão em alguém que foi curado. E eu falava assim, eu quero viver isso, eu quero que isso faça parte da minha vida. É legal vir para a igreja? Sim. É legal ficar no banco? Sim. Isso vai tirar minha salvação? Não. Mas eu queria mais. E não foi um tempo curto não, até Deus me abençoar, ser batizado do Espírito Santo foi 10 anos buscando. Foi 10 anos. Mas nesse período, eu vivi tudo isso. Eu lembro que com 6 meses de igreja, eu tive contato com uma pessoa endemoniada. Eu tive que expor um demônio na minha casa sozinho. Eu só tinha 6 meses de igreja. Com um pouco mais tempo que isso, eu tive que impor as mãos para uma pessoa ficar curada. E aí você vai vivendo essas experiências, você percebe que a gente conhece a letra toda, mas às vezes é preciso você mergulhar mais fundo, você buscar uma intimidade maior com Deus. Eu estava conversando com o Flávio agora há pouco e estava falando sobre isso. Às vezes é preciso mais intimidade. É preciso você ter uma intimidade, buscar sobrenatural de Deus. Para você sentir a maior tragédia que pode acontecer aqui essa noite, é que a gente entre e saia daqui sem sentir a presença de Deus. Então eu venho convidar os irmãos essa noite para abrir mesmo o seu coração. Esquece o que está lá fora, esquece os seus problemas e se entrega ao Senhor. Mergulha no íntimo com o Senhor e você vai sair daqui sentindo a presença de Deus, talvez como você nunca sentiu antes. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Os grupos jovens adorando ao Senhor. Eu gostaria de saber nesta noite quem nos está nos visitando. Tem aqui o Daniel, o diácono Daniel, que é da casa, né? A sua esposa, a cunhada. E tem mais alguém nos visitando nesta noite. Levante sua mão para nós conhecermos. Que não tem. Deus abençoe vocês. Fique à vontade, que aqui é a casa do Senhor. Glorifica a Deus, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ao não jovem adorando ao Senhor.
Glória a Deus, que Deus possa abençoar essa juventude. Eu quero neste momento chamar o jovem Pablo para fazer oração pelo nosso Brasil, orar por esta nação, entregar nosso presidente na mão do Senhor, os governadores, os prefeitos, todas essas autoridades, para que Deus venha também destruir essa pandemia que está assolando todo este planeta. Que Deus venha queimar, venha destruir. Jovem Pablo, orando ao Senhor. Pai do Senhor, igreja, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, entramos, Pai amado, em Tua presença, Senhor. Pai amado, primeiramente para pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor, meu Deus. Deus Todo-Poderoso, sabemos, Pai amado, que o mundo é teu, Senhor. Tudo que há, Pai amado, no planeta, Pai amado, pertence a Ti. Satanás não tem poder algum, Pai amado, na vida de nenhum de nós, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, a presidência da República, Pai amado, do país, Pai amado. Toma nas Tuas mãos, repreende, Pai amado, todo o mal, Senhor. Pai amado, esse vírus, Pai amado, que vem assolar, Pai amado, a vida de cada um, Pai amado. Que o Senhor possa vir, Pai amado, a jogar por terra, Senhor, a repreender, Pai amado, este mal, Senhor. Pai amado, esses governantes, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, Pai amado, tomar, Pai amado, a mente de cada um deles, Senhor, para que, Pai amado, eles venham agir, Pai amado, de uma forma melhor, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, de uma forma, Pai amado, que venha favorecer a cada um, Pai amado, tanto grande quanto a pequeno, Senhor, meu Deus, que eles venham olhar, Pai amado, menos o dinheiro, Senhor, mas que eles possam, Pai amado, fazer, Pai amado, cada vez mais benefícios, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para a vida de cada um, Pai amado, do país, Pai amado. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmão. Quero neste momento passar o microfone para trazer a palavra para o presbítero Arilson. É um presbítero da casa e eu admiro muito esse homem de Deus. Ele e sua família, eu admiro pela sua simplicidade, pela sua humildade e pela seriedade que ele leva a obra de Deus. Eu, do outro culto jovem, queria que ele pegasse, mas houve uma emergência no trabalho dele e ele não pôde estar aqui para trazer a palavra, mas hoje ele está aqui para abençoar a juventude com a palavra, trazer uma palavra do céu para todos nós. E vamos ficar atentos. Vamos estar orando pelo presbítero Arilson, para que Deus venha abençoar ele. Amém? Vamos, levanta a mão em direção ao presbítero Arilson. Vamos estar entregando a mão do Senhor, esse homem de Deus, para que ele venha entregar algo da parte de Deus para nossas vidas. Eterno Deus, amado Pai, eis teu filho está neste momento com a responsabilidade, Senhor, de trazer a tua palavra. Senhor, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, que tu possa usar ele segundo a sua vontade, que tu possa, Senhor, fazer o movimento que tu quiser nesta noite. Eu entrego o teu filho nas tuas mãos, dê sabedoria, inteligência, autoridade ao teu filho, meu Pai, e continue abençoando o teu filho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. A boca chega a colar, né? Dá um nervoso. A gente fica com a responsabilidade de trazer a palavra. Parece que esse negócio não cessa, mas isso é bom. Porque a gente sabe que de nós mesmos nós não temos nada, né? Se o Espírito Santo de Deus não nos conceder. Né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de ser o porta-voz para essa juventude. Gostaria de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor que não está aqui, mas está o nosso coordenador, o nosso amigo. Né? A minha sogra gosta muito do presbítero Robson, fica falando o tempo todo. E Deus faz essas coisas, irmão, bota esse amor, né, nos nossos corações. Eu atendi primeiramente porque Deus, primeiro, né, às vezes a gente acha que não tem obrigação de fazer, mas a gente se engana. Quando a gente tem experiência com Deus, você sabe que Deus te chamou,
você sabe que tem uma chamada de Deus na tua vida. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, sim, Senhor. O apóstolo Paulo mesmo ele fala que, né, essa obrigação foi imposta sobre ele. Porque você saber a verdade, Deus te dá uma experiência na tua vida, transformar a tua vida e você se calar, você está sendo omisso. E omissão é pecado. Né? Eu não prego porque eu quero ou prego bem. Eu prego porque Deus me impõe essa situação, porque eu sei que eu fui alcançado através da pregação da palavra de Deus. Então eu tenho a obrigação de pregar a palavra de Deus com alegria. Né? Que o Senhor Jesus continue abençoando. Vou ler aqui no tema, sem mais delongas. No livro do profeta Abacuque, eu fiz um mapão aqui, mas eu acredito que eu não vou conseguir muito acompanhar isso aqui não. Ler aqui no nosso tema. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Eterno e poderoso Deus, Estamos aqui, ó Pai. diante da tua presença, Senhor, para, junto com essa juventude, Senhor, te louvar e te adorar. Creio eu, Senhor, que teu Espírito Santo tem algo, Senhor, a falar conosco, meu Pai. Eu creio, Senhor, que aquilo que tu tem falado comigo, Senhor, Deus, também serve para essa juventude, meu Pai. Deus, que teu Espírito Santo venha trabalhar em cada mente, em cada coração, e que venha, Senhor, haver um quebrantamento, meu Pai, uma comoção, meu Pai, uma transformação, e teu Espírito Santo, Senhor, venha avivar, meu Pai, a tua obra na vida de cada um deles, Senhor. Pai, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, a cada jovem. Deus, tu sabe como cada um entrou aqui, aquilo que eles têm enfrentado no seu dia a dia. Então, Deus, que tu possa estar entrando, Senhor, e dando vitória à vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando o presbítero Robson me chamou, antes aconteceu algo interessante comigo. Eu estava em casa, pedindo a Deus para falar comigo. E não conseguia dormir mais. A gente pede a Deus para falar, eu já tinha orado, e não conseguia mais pegar no sono. O que acontece? Deus falou comigo? Falou, mas não falou diretamente comigo. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus entrou no sono da minha esposa e ela não conseguiu mais dormir também. E falou assim: fala para o meu filho. Tive que anotar, irmão. Fala para o meu filho que eu dei tudo por ele. Se você não guardar nada daquilo que eu falar, guarda somente isso. Deus falou para mim, não é para ficar para mim guardado, achar que eu sou mais especial do que cada um que está aqui. Se Deus falou para mim, foi transmitir para você que entrou aqui nessa noite. Deus não me pediu segredo, não. Entenda bem. Você não veio aqui porque você quis. Você poderia estar fazendo outra coisa. Mas o que acontece? Nada com Jesus é por acaso. Jesus te trouxe aqui para falar, assim como ele falou para mim. Guarda isso. Eu dei tudo por você. Aí eu fiquei, aí minha esposa falou assim: o que Jesus quis dizer com isso, Wilson? Jesus falou contigo. Jesus falou contigo, você não sabe o que Jesus quis dizer? Você sabe o que Jesus está falando para você nessa noite? Porque Ele deu tudo por você?
Pensa aí, por que acha que Jesus deu tudo por você? O que Deus deu por você? Primeiramente, Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Às vezes, irmão, sabe o que acontece? Nós achamos que somos insignificantes. Nós achamos que Deus não tem nada conosco. Achamos que, não, a obra não é comigo, é com o outro. Como Deus chamou Isaías, quando ele viu a glória de Deus, primeira coisa que ele reconheceu, que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu a condição dele e viu a condição do povo. Mas Deus enviou um anjo como Atenaz que tocou nos lábios de Isaías, purificando. Aí ele perguntou assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí ele teve que se colocar à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus se revela para nós, não tem como nós recusarmos o chamado de Deus. E eu fiquei analisando esse livro de Abacuque. Fiquei pesquisando. Até a minha esposa falou assim: a irmã pregou ontem a mesma coisa de Abacuque. Abacuque, o significado é aquele que abraça. Mas agora não pode abraçar, como é que eu vou fazer? Se é aquele que abraça, saiba que o Espírito de Deus vai te abraçar hoje. Aleluia! E não vai passar nada de coronavírus. Só unção, a graça e o poder para você prosseguir até o final. Em nome de Jesus. Abacuque. Quem era Abacuque, irmão? A Bíblia fala pouco dele. É considerado como um dos profetas menores. Mas não que não tivesse uma grande importância. Porque devido ao período a qual ele profetizou, foi pouco. Mas foi de suma importância para a igreja. Esse período foi curto, mas foi intenso. Portanto, que está registrado na palavra de Deus, estamos falando aqui hoje. Qual era a família desse profeta? Qual era a tribo desse profeta? Quem era esse profeta? A Bíblia pouco relata dele. Mas o que fala, sabe o que é? Que Deus o chamou. E Deus o comissionou. Talvez você não é de uma família importante, ou você acha que não é tão importante. Mas se você tem chamada de Deus, se Deus te chamou e te vocacionou, é o suficiente. Mas quem é o teu pai? Quem é tua mãe? Não importa. Importa que Deus te chamou. Aleluia! Glória! E Abacuque foi chamado e comissionado por Deus. A Bíblia relata pouco, que fala, talvez que ele seja até um levita, pela forma de cântico que apresenta. Mas o que Deus fala com esse profeta? Deus havia falado lá atrás com Josué, estava conversando com o Flávio, que o povo iria se rebelar contra Deus, iria pecar contra o Senhor, iria adorar outros deuses, iria virar as costas. Mas o povo na época, não, nós jamais vamos fazer isso. Irmão, a gente tem que aprender uma coisa. A gente está lidando com Deus que é muito grande. A gente está lidando com Deus que é sobrenatural. A gente está lidando com Deus que Ele é o princípio e o fim. Se você chegar para mim, se eu escrevi um livro e for me perguntar o que está escrito,
Se eu tenho uma memória muito boa, eu sei o início, o meio e o fim. O que você quer dizer com isso, irmão? Que Deus é o autor da nossa vida. Então não adianta a gente maquiar. Quando estava naquele momento de grande aflição, que Jesus falou com Pedro, falou ali com os discípulos, que um iria trair, que eles iam se espalhar, iam abandonar ele. Pedro tomou a frente e falou o quê? Todos podem te abandonar, menos eu. Como ele conhece tudo, ele falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Você falou assim: Deus, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, Deus, eu vou te servir com integridade, mas aí você erra, falha. Deus queria que você caísse, falhasse, de maneira alguma. E Deus nos dá condição para não fazer isso. Mas se acontecer, irmão, não foge o controle de Deus, não. A Bíblia diz que o justo ele pode cair 7, mas 7 vezes o Senhor levantará. Deus conhece o teu coração, porque a gente erra, mas não quer errar. Pedro pecou, mas não queria pecar. Então não adianta a gente falar para Deus que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Antes devemos pedir a Deus, nos dá graça, Senhor, para manter a minha fidelidade até o final com o Senhor. O povo ali falou que não é pecado, jamais virar as costas. E foram passando os anos, né? Entrou vários reis, vários juízes, e foi mudando. E teve aquela divisão, Reino do Norte, Reino do Sul. Essa história vocês conhecem. E Judá. Teve um rei chamado Ezequias. Ele procurou andar no caminho de Davi. Procurou fazer as coisas direitinho, tirar a idolatria, derrubar os altares de Baal, fez tudo direitinho. Portanto, que ele fez direitinho, quando Deus leva o profeta para ele, fala para ele: ó, Ezequias, bota tua casa em ordem que certamente tu vai morrer. Quando o profeta estava voltando, já estava no pátio, Deus mandou ele voltar porque o rei orou e apresentou aquilo que ele tinha feito. E Deus fala: vai lá e volta e fala que eu vou apresentar mais de 15 anos. Aleluia! O que acontece depois? Ele vai e mostra os tesouros dele lá. Tudo que ele tinha no palácio. Vieram os homens de fora, ele não conhecia, mostrou. E Deus vai e leva o profeta para ele e fala: o que eram aqueles homens? Ah, era distante aí da Babilônia. O que tu fez? O que tu mostrou para ele? Eu mostrei tudo. Irmão, não abra a sala do teu tesouro para ninguém. Não fica mostrando aquilo que Deus te deu, porque o diabo ele vai querer roubar. E o profeta falou para ele assim: ó, vai haver um tempo, eles vão voltar e vão levar tudo. Mas ainda para piorar, ele buscou a Deus, Deus passou daquele tempo, entrou o filho dele Manassés. Tudo que aquele homem tinha feito de bom, o filho dele fez de ruim. Instaurou a idolatria, a feitiçaria, os agoreiros, tudo de ruim. Edificou os altares a Baal de novo. E Deus ficou irado. O juízo já não saía mais um juízo perfeito, era pervertido. Se eu chegasse com uma causa diante de um juiz, mas o que foi contra mim tivesse dinheiro, aquele que tinha o dinheiro ganhava, porque não tinha um juízo perfeito. Eles pervertiam o juízo, eram comprados. E Deus foi vendo tudo aquilo
E Deus falou assim: eu vou dar um basta. Eu vou dar um basta nisso. O meu povo está agindo como ímpio. Eles estão se mordendo, estão se brigando. Mas eu vou levantar uma nação pior do que eles. Vai arrasar com eles rapidamente. Parece que Deus é malvado no seu juízo. Por quê? Num juízo desse, irmãos, quando Deus permite algo, não só as pessoas ruins são afetadas, mas as pessoas boas também são afetadas. Não só uma pessoa é afetada, mas... Por que Jesus falou assim, ó? Para não tirar o joio do meio do trigo. Porque se você arranca um, o outro pode sair junto. Deixar crescer junto. E Deus, quando faz juízo, que algo está desagradando a Ele, Ele não afeta só as pessoas que estão agindo impiamente, mas afeta até aquela pessoa boa. Mas tudo tem um propósito de Deus, irmão. Deus é muito bom. Deus agora suscita um inimigo mais ímpio, que ia fazer o juízo de Deus. Mas Deus, ele tinha uma esperança, que aquele povo viesse a se arrepender. E Deus levanta os profetas para falar com eles, para ver se havia um arrependimento, havia uma mudança de atitude. Jeremias era contemporâneo também de Abacuque. E foi profetizado para que houvesse um arrependimento, para que houvesse uma mudança de atitude, uma postura diferente do povo. Irmão, a pior coisa que tem o profeta, que foi chamado por Deus, é olhar e ver o sofrimento das pessoas. Não só dos bons, mas dos aquelas pessoas também que estão fazendo maldade, irmão. O que dói o coração do profeta Abacuque aqui é que ele não sabia se ele se preocupava mais. Que Deus estava corrigindo o povo por causa do pecado do povo, ou se doía mais ver os caldeus entrando e arrasando com tudo. Porque eles não tinham limite. Se eles entrassem numa casa, eles faziam barbárie. Não tinha nenhuma humanidade nesses homens. Na guerra ele tem um tratado que as pessoas não podem, né, matar criança, pessoas que se rendem. Tem um tratado de guerra, mas ali não tinha. O que viesse na mente deles: eu vou cortar a cabeça. Eles cortavam. Eu vou cortar essa criança no meio, eu vou cortar. E fazia. E o profeta ficou muito triste em olhar e ver aquela situação de Judá. E ele começa a buscar a Deus. Deus começa a palestrar com ele da tal maneira que parece que ele está vivendo aquilo. E ele começa a falar com Deus. Será que esse povo vai prevalecer? Ele começa a questionar com Deus. Será que isso vai terminar assim? Será que não vai ter uma reviravolta? Aí ele começa a questionar e Deus fala com ele. Aí depois ele começa a orar. Aí que entra a tão famosa oração de Abacuque. Mas primeiro eles começam, sabe como? Lembrando os feitos de Deus. Aonde estão os feitos de Deus? Ele começa falando que Deus, ele é acaso contra os rios que está irado, Senhor? Porque quando Josué estava de frente do Jordão, Deus, ele estava numa enchente, Deus abriu para o povo passar. Começa a lembrar até de Gideão, que Deus levanta ele como um pequenininho, mas o povo medianita era numeroso. E Deus deu vitória, deu aquele sonho para os inimigos, com um pão rodeando, coisa,
e deu vitória a Gideão, deu vitória a Otiniel. Deus abriu o mar vermelho, ele começa a lembrar tudo, aquilo que Deus tinha feito. Todos os feitos de Deus, todos os livramentos que Deus tinha dado à nação de Israel, Abacuque começa a lembrar. Você já parou para lembrar aquilo que Deus já fez na tua vida até hoje? Quantas das vezes eu tive para morrer e Deus não permitiu? Quantas das vezes eu estava na rua e eu vi livramento de Deus? Quantas das vezes o diabo tentou me tragar e Deus não permitiu? Uma vez meu pai falou assim, ó, meu filho, eu tive um sonho contigo. Eu falei, o que foi, pai? Vi um cachorro preto e ele ia te matar. Eu falei, é, pai? Ele... Não sei o que acontecia, que ele não te pegava. Ele acabou de contar, acho que não foi nem no outro dia, foi no mesmo dia. Entrou as pessoas lá em casa, com a pistola, e botou na minha cabeça. Deu conhada na minha cabeça. E o relógio daquela pessoa que foi lá, que Deus permitiu porque eu não queria dar ouvido ao Evangelho. Eu não queria me converter. Aí aquela pessoa foi lá e me barbarizou. Quando caiu, o relógio dele que estava me batendo tanto na minha cabeça, caiu assim. Aí eu me lembro até hoje, minha mãe fala assim, ó, não mata meu filho não. Eu disse, ó, fica de lado. Põe aqui meu relógio. Quando eu fui pegar o relógio dele, ele botou a pistola na minha cabeça. Eu falei assim, Jesus, eu vou morrer. Aí tu lembra de Jesus rapidinho, né? Eu vou morrer. E não sei como, mas eu creio que foi a mão de Deus. Ele só falou assim, ó, dessa vez vai passar. Mas da próxima vez eu te mato. E se eu fosse contar aqui quantos livramentos eu vi com meus olhos, você ia ficar a noite toda escutando aqui. E foto que eu não vi. Sabe por quê? O diabo tinha essa fúria na minha vida e tem na tua também? Por causa da chamada de Deus. Por causa do propósito de Deus na tua vida. Às vezes você fala assim, eu não tenho nada. Você pensa, eu não tenho nada. Vou falar 3 coisas que você tem que é o suficiente para você vencer, para você prosseguir, para você não desistir. Grava aí. Você tem a Deus. Você tem promessa. Você tem a fé. Você tem pouco ou tem muito? Ou está faltando alguma coisa? Se você tem Deus, você tem tudo. Você tem graça, você tem Espírito Santo, você tem renovo. O que te falta para você se colocar de pé e fazer aquilo que Deus quer? E será que é o suficiente que você tem feito? Uma pergunta para mim e para você. Será que o que eu tenho entregue para Deus é o suficiente pelo que Deus fez na minha vida? Começa a pensar aí. Será que é o suficiente o que Deus fez na tua vida, o que Deus te deu, o que você está fazendo? Pesa na balança. Para ver se você está em falta e se você pode fazer mais um pouquinho. Pesa na balança. Não sou eu que tenho que pesar. Abacuque viu aquilo tudo, se entristeceu. Mas depois ele falou assim uma coisa. Não tenho o que fazer não. Só tem uma coisa a fazer. O que é? Eu vou me alegrar em Deus. Porque eu sei que Deus que eu sirvo é grande. Eu sei que Deus vai dar livramento mais uma vez para essa nação. Eu sei que Deus vai vir com renovo para essa nação. Aí ele começa a se levantar e começa a se colocar de pé. Aí ele começa a orar diferente. Aí ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Sabe
Sabe por que a gente fica fraco espiritual? Sabe por quê? Porque o nosso coração está apegado às coisas materiais, naquilo que a gente quer conquistar. Porque a gente vê as pessoas conquistando, o ímpio conquistando. Asaf, ele entrou no mesmo parafuso que às vezes a gente entra. Como pode um ímpio, uma pessoa que não serve a Deus, prosperar e eu aqui lutando, sofrendo? Não olha para a prosperidade do ímpio não, que ele não tem o que você tem. Aleluia. Asaf, quando ele entrou no templo, na casa do Senhor, Asaf viu o fim deles. Sabe o que Jó responde? Olha, Deus, tu me deu, tu me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O coração de Jó não estava preso aos bens que ele tinha, mesmo sendo o homem mais rico do Oriente. Glória, aleluia. A Bíblia diz: onde tiver o teu coração, ali está seu tesouro. E onde está o teu coração? Será que você está dando 100% para Deus? Eu preciso dar mais. Eu preciso dar mais. Mas não é o coordenador que vai fazer isso, não é o pastor. É você e Deus. Você vai se ajoelhar em casa. Esse culto não termina aqui, hein? Escuta o que eu estou falando para você. Esse culto não vai terminar aqui hoje. Escuta o que eu estou falando para você, porque não vai. Esse culto não termina aqui hoje, essa noite. Porque se você tem chamada de Deus, se você é vocacionado por Deus, o Espírito Santo de Deus vai começar a te chamar a responsabilidade. Vai te tirar teu sono e vai falar contigo. Levanta e vai orar, porque eu quero falar contigo. Ainda que você não entenda, nunca ouviu a voz de Deus, mas como o irmão estava falando aqui, Deus quer te chamar para uma experiência. Deus quer renovar a tua vida, quer te encher. Isso não depende de coordenador e de pastor. Isso depende de você. E se você quer, você não precisa vir aqui à frente não. Mas você fala para Deus: Deus, eu tenho dado muito pouco para o Senhor. Jesus, ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Nós estávamos destinados à morte eterna e ele nos deu a vida eterna. A pessoa, quando entende isso, eu fiquei até com medo quando Jesus falou com a minha esposa: fala para o meu filho que eu dei tudo por ele. Ficou preocupado? Fiquei. Por quê? E se Jesus me pedir tudo também? Será que eu estou disposto a dar a minha vida pelo Evangelho? As pessoas pregam um Evangelho aí que é riqueza, né? Nós servimos um Deus que é dono da prata e dono do ouro. Ele não prometeu riqueza, ele falou assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer vencer o mundo? Quer ter bom ânimo? Ama a palavra de Deus. Porque no Salmo 119, né, que vem falando: vivifica-me por tua palavra. Várias vezes ele vem pedindo um renovo pela palavra. Nós somos renovados através da palavra. Deus vai falando a palavra e Deus vai nos renovando, vai avivando a obra dele nas nossas vidas. O culto não vai terminar aqui hoje. Se Deus nos chamou para pregar a palavra, eu vou falar isso com mais uma vez com autoridade para você. Se você tem chamada de Deus, o culto não termina para você hoje aqui. Porque enquanto eu e você não fizermos daquilo que Deus quer, Ele vai continuar nos chamando. Ele vai continuar nos chamando a atenção, vai continuar nos despertando. Você tem chamada de Deus? Você está preparado para dar tudo?
Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Foi para onde que ele foi? Foi para onde que Abraão foi? Foi para um lugar que Deus ia mostrar. Saiu pela fé. Mas depois, quando Deus começa a cumprir as promessas dele, aí chega assim: Abraão, te abençoei muito, né? Rapaz, que garotão bonito, hein? Rapaz, esse garoto aí é lindo, né? Então o nome de Isaac, né? Riso. Te traz muita alegria, né? Me dá ele, Abraão. Tá disposto a sacrificar, dar para Deus aquilo que Ele te pedir? Tá disposto a pagar o preço que Deus vai te cobrar? Quer ser usado por Deus? Queima incenso. Aí Abraão, sem tutibiar, Abraão vai lá e pega e leva. Aí Isaac começou estava acostumado com o holocausto, coisa. Está faltando alguma coisa. Pai, tem a lenha, tem o cutelo, tem para fazer o foguinho aí, tá tudo aí. Mas está faltando alguma coisa, pai. Aí, Abraão, tá faltando alguma coisa aí, o cordeiro. Não se preocupa não, meu filho. Deus proverá para si. Quer viver pela fé? É difícil, tá, irmão? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nessa pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas, irmão? Quantas pessoas perderam um ente querido? Quantas pessoas estão dentro de casa perturbada, angustiada, amargurada? Quer viver pela fé? Esse é o momento. Se levanta e se coloca à disposição de Deus agora. Porque Jesus está voltando, que há de vir virá e não tardará. E olha que Ele vai te pedir conta e vai me pedir também. Ele falou para mim que deu tudo e vai me cobrar muito também. Deus vai te cobrar, irmão. É que isso vai te cobrar. A um deu 10, a outro deu 5, a outro deu 2. O que Deus te deu? Você vai esconder debaixo da terra os talentos, porque é muito difícil. A gente se entristece pregando o Evangelho. A gente muitas vezes é magoado pregando o Evangelho. A gente é desprezado pregando o Evangelho. Ninguém dá nada pela gente pregando o Evangelho. Mas eu não posso enterrar aquilo que Deus me deu. É pouco, mas coloca na mão do Senhor. O que Deus 10, Deus deu mais 10, deu 5. Deu mais 5, que deu 2, ele enterrou, ficou com medo. Eu tenho medo, tem hora. Mas eu peço, Senhor, me ajuda. Porque Tu não me deu espírito de medo. Medo é um espírito. E a gente tem que pedir a Deus para tirar esse espírito de medo das nossas vidas, para a gente fazer a vontade do Senhor. Isaías foi cortado ao meio. Pedro, que negou, depois quando se firmou, que Deus falou para ele para apacentar as ovelhas, foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. Os nossos irmãozinhos foram jogados no Coliseu. O que será que vai acontecer comigo e contigo? Não sei. Mas uma verdade é: o Evangelho não é isso que a gente tem visto por aí, não. Deus quer abençoar, Deus quer prosperar, Deus quer realizar o desejo do seu coração. Quer. Eu casei, era um desejo de formar uma família, assim como Daniel, como outros jovens que tem aqui. Mas Deus quer também que realize o sonho dele. José, irmão, Deus exaltou José. Tinha tudo para dar errado. Foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cova, foi tentado pela mulher de Potifar, foi preso, mas ele tinha fé. Eu não posso pecar contra o meu Senhor
o homem que tinha comprado ele e o meu Deus. Isso é fé. Se você tiver essa fé e esse temor, você vai até o final. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada um. O que eu tinha para dar, que Deus me deu, foi isso. Eu até passei um pouco. Mas tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te chamar mais a responsabilidade. O que você prefere, ô presbítero Robson? Eu vou te fazer uma pergunta, com todo respeito. Eu sei já mais ou menos a resposta. Está vendo esses jovens? São uma benção. Deus tem promessa, Deus tem chamada. O que tu prefere? Ver esses bancos todos cheios, mas de jovens vazios? Ou ver esse banco assim, esses jovens que estão aqui cheios do Espírito de Deus? Glória. Porque através desse cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai trazer mais com qualidade. Então não fica achando que, olha como é que está a igreja. O Senhor da obra não é o Robson não, tá? Não é o presbítero Robson não. O Senhor da obra muito menos sou eu. O Senhor da obra muito menos é o pastor Gessé, que é um homem de Deus. O Senhor da obra, com todo respeito, mais ainda não é o nosso bispo. O Senhor da obra é o Criador do céu e da terra. Aleluia! Glória! Que Deus continue falando aos nossos corações, nos chamando à responsabilidade, nos despertando, colocando em nós o desejo de buscar mais a Deus. Fome e sede, mas de Deus. Fome e sede de Deus. Pede a Deus que Deus te dê fome e sede